Jesus explicou a verdade sobre a escada de Jacó. A história da escada de Jacó tem fascinado as pessoas por muitos anos. A expressão escada de Jacó se desenvolveu em uma frase comum. Ela tem sido usada como título de um filme, um livro, uma flor e até mesmo como nome de um dispositivo eletrônico. Mas de onde veio essa frase em primeiro lugar? No Gênesis 28, a frase escada de Jacó é mencionada. Jacó, o futuro pai da nação de Israel, estava fugindo de seu irmão gêmeo Esaú. No Gênesis 25, aprendemos que Jacó havia enganado seu irmão Esaú para que ele perdesse seu direito de primogenitura como filho primogênito de Isaque. Como acabou, tudo o que foi necessário para Esaú desistir de sua herança para seu irmão mais novo foi uma oferta de sopa. No Gênesis 27, Jacó elevou ainda mais seu jogo ao se passar por Esaú para enganar seu pai idoso e quase cego para abençoá-lo. Esses enganos combinados transferiram para Jacó tanto as bênçãos físicas quanto espirituais da linhagem familiar. O roubo da bênção e do direito de primogenitura de Esaú por Jacó causou tensão entre ele e seu irmão mais velho. Por causa disso, a palavra de Deus diz no Gênesis capítulo 27 versículo 41. Então Esaú odiou a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e Esaú disse em seu coração: os dias de luto de meu pai estão muito próximos, então eu vou matar meu irmão Jacó. Esaú queria dizer cada palavra que falou. Sabendo disso, a mãe deles, Rebeca, enviou Jacó para seu irmão Labão em busca de refúgio. Jacó esperava encontrar uma esposa e estabelecer uma nova vida lá, longe da fúria de seu irmão, com a permissão de seu pai. Então Jacó decidiu acampar sob as estrelas sozinho e em fuga, com nada além de uma pedra como almofada. Nesse momento, o coração de Jacó provavelmente estava cheio de arrependimento pelo passado, solidão no presente e incerteza sobre o futuro. Mas então, a história toma um rumo monumental, a Gênesis capítulo 28 versículo 11 ao 22. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. E Jacó despertou do seu sono, e disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu, e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e está à porta dos céus. E levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel, o nome porém daquela cidade antes era Luz. Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar neste caminho que eu sigo, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu voltar em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra, que tenho posto por coluna, será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Esta é o primeiro encontro sobrenatural de Jacó com Deus e ele é paralelo ao de Abraão no Gênesis 15. Também vale ressaltar que Jacó tinha quase a mesma idade que Abraão quando Deus lhe disse para deixar sua casa e viajar para uma nova terra. Uma escada erguida no chão, mais precisamente expressa como uma rampa ou escada, é semelhante a uma montanha construída contra a cidade murada. Jacó não apenas recebeu uma visão de Deus, mas também adquiriu uma mensagem de Deus. A palavra para Jacó confirmou a promessa feita a Abraão e Isaque,
os teus descendentes serão como o pó da terra, todos os povos da terra serão abençoados por meio de você. Esta é a primeira vez que Jacó ouve a promessa de Deus. Não era uma informação nova, mas tornou-se real para ele quando ele percebeu que era a promessa de Deus. Quando Jacó acordou de seu sono, ele sabia exatamente o que havia acontecido. Ele concluiu: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. O lugar não havia mudado. Ainda era o deserto, com apenas uma pedra como travesseiro. Mas Deus apareceu naquele lugar. Ele apareceu para Jacó em seu quebrantamento e cansaço, porque ele precisava que Jacó chegasse ao fim de si mesmo antes de depender de Deus. Sabemos que Jacó teve um novo encontro com Deus porque ele estava com medo, não de Esaú, mas do único e verdadeiro Deus. Um medo maior havia expulsado um medo menor, porque o poder de Deus triunfou sobre o poder de Esaú. Jacó havia cochilado em um lugar certo, mas depois de ver Deus, ele acordou e deu ao local um nome sagrado, Betel. O que antes era um lugar sombrio foi transformado em um espaço sagrado. Nada havia mudado na situação de Jacó. Tudo o que havia mudado era a nova visão de Deus de Jacó, e isso mudou tudo. A cidade pagã de Luz foi transformada em Betel, que significa a casa de Deus. Jacó derramou óleo sobre a pedra áspera do travesseiro, transformando-a na pedra angular de um altar centrado em Deus. Ele santificou esse lugar escuro, reconhecendo invisivelmente o sobrenatural em obra bem ali no mundo natural severo. Mesmo que Jacó tenha cometido o maior roubo ao reivindicar a linha familiar e a herança para si mesmo, Deus queria que ele entendesse que, embora ele fosse o herdeiro escolhido por Deus para cumprir as promessas de Deus a Abraão de multiplicar seus descendentes em uma grande nação que Deus chamaria de sua, Deus estava no controle, não Jacó. O plano seria realizado à maneira de Deus, não a de Jacó. Levaria algum tempo para que Jacó compreendesse completamente essa verdade. Esta é a estação visual de Jacó no sonho. Mas o que significa em seu encontro com Natanael? O Senhor Jesus faz uma referência aparente a esse incidente. Natanael havia conhecido Filipe depois de ter ganho uma alegria renovada. Filipe estava ansioso para compartilhá-la com alguém, então decidiu falar com Natanael. Ele manteve sua mensagem simples e curta, dizendo a Natanael que havia encontrado o Messias, que havia sido predito por Moisés e pelos profetas, Jesus de Nazaré. Natanael tinha problemas, pois Nazaré era uma cidade desprezada da Galileia, e parecia impossível para ele ver o Messias vivendo em um bairro tão pobre. Sua mente estava ocupada com essa pergunta, e ele decidiu expressá-la. Nenhuma discussão foi levantada por Filipe. Ele sentiu que a melhor maneira de responder às objeções era apresentar diretamente o homem ao Senhor Jesus. Jesus viu Natanael se aproximando e disse dele: aqui está um israelita de fato, um verdadeiro descendente de Jacó, em quem não há malícia, nem engano, nem duplicidade. Este versículo mostra que Jesus sabia de todas as coisas, apesar de nunca ter conhecido Natanael antes, ele sabia quem ele era. Natanael ficou surpreso por um completo estranho falar com ele como se o conhecesse, mas Jesus o viu, mesmo que estivesse tão escondido. Natanael respondeu: Rabi, você é o Filho de Deus, você é o Rei de Israel. Jesus respondeu: por que eu disse a você que te vi debaixo da figueira? Você acredita em mim? Você verá coisas maiores do que esta. Então ele disse a ele: eu lhe asseguro e digo a você com toda a seriedade, você verá o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, a ponte entre o céu e a terra. Sempre que Jesus introduzia uma afirmação com as palavras com toda a seriedade, ele estava prestes a dizer algo muito importante. Aqui, ele deu a Natanael uma imagem do tempo no futuro, quando ele voltaria para reinar sobre toda a terra. O mundo então saberá que o filho do carpinteiro que morava e era desprezado em Nazaré era verdadeiramente o Filho de Deus e o Rei de Israel. O céu se abrirá naquele dia, e o favor de Deus repousará sobre o rei enquanto ele reina, tendo Jerusalém como sua capital.
Natanael provavelmente estava meditando na história da escada de Jacó com seus anjos ascendendo e descendo. Essa escada é uma imagem do próprio Senhor Jesus Cristo, o único acesso ao céu. Os anjos de Deus subirão e descerão sobre o Filho do Homem. Jesus disse a Natanael que ele havia visto apenas demonstrações muito pequenas de seu messianismo. No reinado futuro de Cristo, ele veria o Senhor Jesus completamente revelado como o Filho ungido de Deus. A escada ilustra a relação entre Deus e o homem. Ela mostra que o Deus que criou o universo deseja um relacionamento próximo com sua criação, especialmente com a humanidade, e que ele é quem inicia essa conexão, discussão e amizade, assim como a escada de Jacó ilustrou a conexão entre Deus e o homem é Jesus Cristo, o mediador espiritual e a escada para preencher a lacuna criada pelo pecado entre Deus e os homens. Por essa razão, ele é o mediador do Novo Testamento, que por meio da morte para a redenção das transgressões que estavam sob o Primeiro Testamento, aqueles que são chamados podem receber a promessa da herança eterna, a Hebreus capítulo 9 versículo 15. Jesus Cristo iniciaria uma nova aliança espiritual que estaria disponível para todos. Ele trocaria nossos pecados por sua justiça, permitindo-nos conhecer a Deus e desfrutar do relacionamento íntimo que ele pretendia desde o início. Jesus era de fato o Filho de Deus, até o soldado romano na cruz declarou isso. Como cristãos, vemos o sonho de Jacó como altamente simbólico, representando o mediador Jesus Cristo, que veio à Terra e se tornou aquela escada ou escada para nos reconectar ao relacionamento com Deus que foi rompido por causa do pecado, a Romanos capítulo 5 versículo 1 ao 2. Portanto, uma vez que fomos justificados, isto é, absolvidos do pecado e declarados inocentes diante de Deus pela fé, compreendamos o fato de que temos paz com Deus e a alegria da reconciliação com Ele através de nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, o ungido. Através dele, também temos acesso pela fé a este estado notável de graça no qual permanecemos firmes, seguros e seguros. Regozijemo-nos em nossa esperança e na segura certeza de experimentar e desfrutar da glória de nosso grande Deus, a manifestação de sua excelência. De acordo com a palavra de Deus, Jesus era nossa escada ideal de Jacó, que veio à terra a partir da linhagem de Jacó e, por meio das provisões de Deus, nos redimiu para que pudéssemos viver no céu pela eternidade. A reação de Jacó a essa visão sugere que ele pode ter se tornado um verdadeiro crente nessa ocasião. O sonho de Jacó enfatiza a graça iniciadora de Deus, não porque ele era justo, mas por causa do chamado de Deus e da fidelidade a Abraão. Jacó foi a terceira geração a receber as promessas do pacto abraâmico. Como Jacó provavelmente nunca havia ouvido a voz de Deus antes, o Senhor se identificou através de Abraão e Isaque. A escada, na verdade mais como uma escada rolante, os hebreus implicam que a escada estava se movendo, com uma escada subindo e outra descendo, com anjos subindo e descendo. Jacó sabia que o céu, onde Deus residia, estava no topo das escadas. Quando ele acordou, prometeu a Deus 1/10 de tudo o que criou. Quando olhamos para os personagens em Gênesis, podemos ver paralelos com Jesus. Voltemos ao tempo em que Abraão foi instruído a oferecer Isaque como sacrifício. Ele foi direcionado para uma montanha específica conhecida como Moriá. Anos depois, essa mesma montanha ficou conhecida como Gólgota, o lugar onde Deus sacrificou seu único filho. Adão e Eva. Em meio ao castigo de Deus a Adão e Eva, Deus fez uma promessa em Gênesis 3. Ele disse à serpente que a semente ou descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, assim como a serpente esmagou o calcanhar da descendência. Um calcanhar machucado não é fatal, mas uma cabeça machucada é, e esta é a primeira promessa de que Deus um dia daria um golpe fatal em Satanás. Agora sabemos quem amarrou o homem forte e arruinou seus bens. A vitória final virá através de Cristo, a semente da mulher. Na Bíblia, Deus frequentemente se comunicava com as pessoas por meio de sonhos, fornecendo informações cruciais e direcionando-as nas ações que Ele as designava a tomar. Ele fala conosco hoje por meio de sua palavra escrita, a Bíblia,
que contém muitas histórias como as de Jacó e princípios específicos e claros pelos quais ele deseja que vivamos. Deus também fala conosco por meio do Espírito Santo quando oramos, ouvimos sermões e salmos, interagimos com outros crentes e passamos tempo sozinhos com Ele. A chave é praticar a palavra em vez de apenas lê-la ou ouvi-la. A história de Jacó demonstra que, mesmo quando decepcionamos ou deixamos de lhe dar nossa completa lealdade, Deus não nos abandona. Ele esperará que entreguemos completamente nossos corações a Ele. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar um like. Seu apoio é fundamental para nós e nos ajuda a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Até a próxima e obrigado por fazer parte da nossa comunidade.